Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, forte abraço para todos vocês, que o Eterno abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quero mandar aquele abração para todos aqueles que fizeram seus comentários, que elogiaram, fizeram suas críticas, muito bom mesmo, tá bom? Vocês são pessoas maravilhosas e olha, eu aprendo muito com vocês. Vocês são verdadeiros professores e isso ajuda muita gente, né? A gente vai pegando mais experiência. Obrigado pelo carinho e pela paciência de vocês, né? E vocês entendem muito bem que eu não sou nenhum professor, tá bom? Eu não sou aqui nenhum expert. Eu sou apenas uma pessoa que estuda a Escritura e que tem o desejo, o grande desejo de levar a palavra do Eterno para outras pessoas, tá? E nós podemos dar as mãos e trabalharmos juntos, porque o intuito nosso é o mesmo, a vida eterna, a salvação junto ao nosso Criador. Amém? Então, vamos todos nos preparar juntinhos, independente da nossa religião, porque a religião muitas vezes, a maioria das vezes, ela nos divide ao invés de nos unir. A palavra do Criador nos une todos no Criador, tá bom? Então é isso aí. Gente, estamos vivendo tempos difíceis no Brasil e no mundo. O mundo está passando por uma crise terrível. Então, a maior solução que nós podemos encontrar é a oração. Tá? Não tem solução maior, porque a oração com certeza ela é respondida, porque o nosso Deus não mente, nosso Deus não engana, ele não tarda e ele também não antecipa, ele vem no tempo certo. E o Criador responde, ele responde sim às orações. Agora, ele responde a oração sincera de todo aquele que crê, que confia, que obedece, mas é no tempo certo. O nosso tempo, muitas vezes, a maioria das vezes, é antecipado, a gente quer para hoje, para ontem, né? O Eterno não, ele faz no tempo certo. Então o tempo do Criador às vezes para nós é demorado, tá bom? Mas temos que ter paciência sempre quando falamos do Criador. A nossa leitura bíblica de hoje está no livro de Daniel, capítulo 10, versos de 1 a 12, ok? E os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o seu coração. Está em 2 Crônicas 16, 9. O Eterno diz, eu sou o mesmo e não mudo. Ok? Então os olhos deles continuam atentos sobre toda a terra. E ele dedica totalmente, certo? Paz, alegria ao coração de todo aquele que se dedica a ele. Tá bom? Na leitura de hoje, nós encontramos Daniel, abatido, profeta Daniel, por revelações que recebeu acerca do futuro, a ponto de passar 3 semanas chorando. Daniel passou 3 semanas chorando aos pés do Criador. Então, de uma forma sobrenatural, Deus lhe manda um anjo para consolá-lo. Olha que maravilha, a fé, a perseverança, tá vendo? Que o chama de muito amado. O anjo chamou ele, Daniel, muito amado. Ok? Como deve ter sido bom para Daniel, já um homem idoso, sentindo-se enfraquecido, ouvir estas palavras. Foi o suficiente para que conseguisse se levantar novamente. E o incentivo continuou, não tenha medo. Esta expressão repete-se em toda a Bíblia e mostra que os filhos de Deus podem ficar em paz na presença do Eterno. Daniel poderia ter se assustado naquele momento com a presença do anjo, né? Mas Deus deixou bem claro que não havia motivo para isso. Daniel é um grande exemplo de homem fiel ao Senhor, ok? Como toda a Bíblia nos traz exemplos de vida para copiarmos, imitarmos, ok? E Daniel é um grande exemplo para todos nós, de perseverança, de fé, de confiança, de obediência, né? Atitude que manteve durante toda a sua vida em obediência. Isso fica bem claro quando ouvimos as palavras que seguem. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Isso falou o anjo para ele. E eu vim em resposta a elas. Está no verso 12 de Daniel 10. Podemos ter certeza de que Deus ouve e responde às orações de seus filhos.
Em seu grande amor, tem prazer em atender aos pedidos deles. Mas saiba de uma coisa: o Senhor não concede tudo o que se pede indiscriminadamente, porque Ele nos ama. E muitas vezes nós pedimos coisas que vai ser para a nossa destruição, né? Como Daniel, nós precisamos buscá-lo, procurar nele o entendimento necessário para os problemas que enfrentamos. É preciso humilhar-se na presença do Eterno. Talvez a resposta não venha imediatamente quando você pede. Normalmente as pessoas querem para ontem, né? E Deus sabe o tempo certo. Mas o Senhor está ouvindo, sim. Não fomos abandonados ou esquecidos por Ele. Jamais Ele faz isso. Este acontecimento na vida de Daniel é um encorajamento para todos os que se submetem a Deus, pois o Senhor está atento aos que se entregam totalmente a Ele. Esse é o desafio para cada um de nós: permanecer firme na fé em Deus, resistir às tentações de resolvermos tudo por conta própria sem consultar o Criador, na obediência ao Senhor, mesmo nas adversidades. E não esqueça que a oração, a vigilância e fervor são acompanhados pelo favor do Senhor. O que é que nós tiramos aqui da experiência de Daniel? Que Deus ouve a oração daquele que se dedica ao conhecimento, que é estudo da palavra, como o anjo disse aqui. Desde o dia em que você se dedicou ao conhecimento. Então significa que Daniel se aplicou ao estudo. Ok? E ele buscou a presença do Criador. Nesse exato momento veio uma ordem e o anjo partiu em socorro de Daniel. Ok? E ali o anjo, quando chegou, consolou a Daniel, um homem já idoso, provavelmente se sentindo enfraquecido. Mas ele se fortaleceu com a presença do anjo e com aquelas palavras sábias, palavras encorajadoras que preenchem o espírito da pessoa. Assim é nós nos dias de hoje. Temos que tirar as lições de Daniel. Temos que aplicar a nossa alma, a nossa vida, à oração, ao jejum, ao clamor e também ao louvor. Quando você se dedica ao estudo da Escritura e a se apresentar na presença do Criador, se aproximando dele através da obediência à sua palavra, com certeza nesse exato momento Deus dá uma ordem e o anjo parte em teu socorro. O anjo vem para te consolar, vem para te proteger, para te socorrer. Deus ouve as orações, sim. Muitas pessoas falam: eu estou cansado de clamar, mas nunca fui atendido, porque Ele quer que peça direito, peça não para os deleites de nós, certo? Para simplesmente o bem da humanidade, o nosso bem, para que tenha realmente uma destinação correta. Tem pessoas que querem carros, que querem apartamentos. Eu vejo aí campanhas de religiões: conquiste seu carro, seu apartamento, seu avião. Deus não está lá para nos servir, para ser um mordomo, nos conceder riqueza. Ele não é um empreendimento, não é um centro de investimento. O Criador é a razão da nossa vida. Temos que ter todo o respeito com o nosso Criador. A palavra do Eterno diz: busca o reino do céu e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Eu não preciso fazer campanhas para apartamento, para casa, para carro. Eu preciso apenas buscar o Eterno, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu amor. E dessa forma, sim, eu vou alcançar do Criador a misericórdia. E o pacote é completo. Ele fala o quê? Tudo mais vos será acrescentado. Ele sabe o que deve ser acrescentado na minha vida para que eu não me perca, para que não haja perdição na minha vida. Então o Eterno sabe exatamente do que eu preciso e vai me conceder no momento certo, da maneira certa, para que os meus pedidos não sejam para a minha própria destruição. Então o que nós temos que ter hoje? Mais do que nunca, eu digo assim: confiança, ter esperança, muita força na oração, porque estamos em tempos difíceis. Estamos vendo aí no mundo inteiro armações para um novo governo no mundo, armações
para um novo sistema governamental, para dominar o mundo, e nós vemos que tudo isso é profético. E nós sabemos que as profecias vão se cumprir, mas a Escritura fala que nós temos que clamar para nós, não sofrermos perseguição, para não sofrermos opressão, porque isso vai vir sobre o mundo. Mas os que confiam no Senhor, Ele os livrará. Como fala até na Bíblia, Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aí o Criador já está falando, eu serei contigo e te livrarei. Mas nós temos que buscar, nós temos que nos dedicar. É tudo na vida que é importante, ter sua casa, ter seu carro, ter seu trabalho, é importante. Deus não condena isso. Mas o mais importante na nossa vida é nos dedicarmos ao estudo da palavra e nos aproximarmos cada vez mais do Criador, porque um momento inevitável vai chegar, um momento que nós vamos desfalecer, vamos nos encontrar com o Criador. E como eu vou estar nesse momento? De que forma eu vou me apresentar ao meu Criador? Essa é uma pergunta que temos que fazer todos nós a nós mesmos, ok? Que o Eterno te abençoe, te guarde, conceda muita paz, alegria a todos nós e nossos familiares. Shalom, até o próximo vídeo.